Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos de volta para mais um episódio na nossa série sobre o livro de Salmos e que alegria é poder receber cada um de vocês aqui, amados irmãos. Eu sou o pastor Maxiel e sejam todos bem-vindos ao nosso canal Rotina de Oração. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, deixe o seu pedido de oração, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas também, tá bom? Amados, hoje, em nossa série sobre o livro de Salmos, nós vamos dar continuidade falando sobre o capítulo 12. Este capítulo 12 é de suma importância, amados irmãos, como na verdade, como todos os capítulos do livro de Salmos, não é? Este capítulo 12, nós vamos perceber que é um clamor de Davi, um desespero, onde Davi, ele se desespera ao olhar uma sociedade onde estava em um declínio moral. Davi, ele percebeu que os honestos, os fiéis, os que se mantinham fiéis a Deus e tementes ao Senhor, sumiram, desapareceram. E Davi se desespera a ponto de pedir socorro ao nosso Deus. Este era o cenário da sociedade no tempo de Davi, onde aquela sociedade estava em um declínio moral. Queridos, não há diferença para os dias de hoje. Hoje o cenário, percebemos que a sociedade está em um declínio moral e até mesmo ético. Se você observar algumas esferas da sociedade, parece que a corrupção, a imoralidade anda de passos largos. E nós, queridos, somos desafiados como filhos da luz, a se manter firme. Davi percebe que nesse capítulo 12, a sociedade estava totalmente corrupta e imoral. Mas o que Davi faz? E o que nós devemos fazer? É sobre isso que nós vamos refletir e nos aprofundar neste episódio de hoje. Amados, vamos para a leitura deste capítulo 12. Nós vamos explorar o verso de número 1, 2, o verso 5 e 6. Amém? Eu vou fazer a leitura aqui. Você que pode pegar a sua Bíblia, também nos acompanhar, tá bom? Você pode estar lendo conosco também, tá bom? O verso de número 1 e o verso 2 vai dizer assim: Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa. Os que te temem sumiram da terra. O verso 2 diz: Todos mentem uns aos outros, falam com lábios bajuladores e o coração fingido. Este verso 2, amados irmãos, eu estava refletindo sobre ele, sobre qual a diferença que há para o nosso tempo. Aqui percebemos que Davi clama por socorro, pede ajuda a Deus, porque ele se encontrou em tal desespero, porque ele estava procurando os fiéis e todos estavam desaparecendo depressa. E os que temiam ao Senhor sumiram da terra. Há alguma diferença, na sua opinião, para os dias de hoje? Se você olhar o cenário hoje, algumas esferas da sociedade, algumas esferas da humanidade, se você perceber, a crise, a imoralidade, a falta de ética, a falta de moralidade. Sabe, querido, se você, a depender de onde você andar, se você não pratica uma mentirinha, uma imoralidade, se você não é infiel, é quase uma ofensa. Se você chegar em alguns ambientes e dizer assim, que você é fiel a Deus, que você é fiel à sua família, que você é fiel aos seus amigos, parece que isso é uma ofensa. Parece que isso ofende as pessoas, porque esses valores, esses princípios se perderam no tempo de Davi e também estão se perdendo nos dias de hoje. Qual é o nosso desafio? Qual é o meu? Qual é o seu? O nosso desafio é mesmo nesse cenário, esse cenário que é triste, que é caótico, que é um cenário
realista. Davi traz uma realidade, e nos nossos dias também há uma realidade, é nos posicionar e nos manter fiéis a Deus e nos manter firmes diante do Senhor. Davi procura aqueles que são fiéis, aqueles que são honestos, aqueles que praticam a justiça, que não são injustos, que não oprimem o menos favorecido. Davi se desespera. Mas a pergunta é: há alguma diferença para os nossos dias de hoje? Se você agora, meu querido, analisar e observar, você vai perceber que não há diferença. Davi, ele ressalta também que há um aumento sobre os lábios bajuladores e um coração fingido. Há outra versão que diz sobre um coração mentiroso, sobre aqueles que mentem. A mentira, querido, o sofisma. O que é o sofisma? É uma mentira que se torna uma verdade. E há esferas da sociedade que hoje as pessoas mentem sorrateiramente. Mentem, desculpa a expressão, descaradamente. Mentem. E o que nós devemos fazer? Devemos, queridos, nos manter fiéis a Deus. Devemos continuar refletindo as boas obras, as obras de salvação, as obras de quem é temente a Deus. Devemos mostrar que ainda existem os remanescentes. Nesse cenário onde a mentira é propagada, onde a enganação é aplaudida, onde aquele que trapaceia o outro, que engana o seu próximo, é aplaudido, é contemplado, nós devemos nos manter fiéis a Deus, ainda que venha nos perseguir, ainda que venha, queridos, fazer alguma coisa contra nós, nós devemos confiar de que Deus é quem nos protege quando nos mantemos fiéis a Ele e aos seus princípios. Sabe, queridos, ao observar esse capítulo 12, o desespero de Davi, clamando a Deus por socorro. Por quê, queridos? Porque os fiéis desapareceram depressa e os que temem a Deus sumiram da terra. Todos mentem uns para os outros. Sabe, queridos, estamos vivendo dias assim, que pessoas mentem umas para as outras, pessoas que bajulam, que têm os lábios bajuladores, que têm o coração fingido. Nós devemos tomar cuidado, querido. Esse é o cenário tanto de Davi como também para os nossos dias. E Davi vai dizer, ele dá continuidade, no verso de número 5 e o verso 6, ele diz assim: o Senhor responde: vi a violência cometida contra os indefesos e ouvi o gemido dos pobres. Agora me levantarei para salvá-los, como eles tanto desejam. As promessas do Senhor são puras, como prata refinada no forno, purificadas 7 vezes. Amados, apesar de uma sociedade que estava em um declínio moral, a palavra de Deus continua sendo firme. A palavra de Deus continua sendo verdade. A palavra de Deus continua sendo lâmpada para os nossos pés, verdade para as nossas vidas. Observamos aqui que a palavra de Deus não mudou de acordo com o ambiente, de acordo com o caminhar, o percurso da sociedade. Não, a palavra de Deus continua sendo viva, eficaz e continua sendo autêntica, continua sendo inerrante, continua sendo verdade para as nossas vidas. Queridos, talvez você, meu amado, minha amada, alguém já mentiu para você, alguém já enganou você, alguém já trapaceou você. Talvez você vive em um ambiente onde as pessoas não são fiéis, onde as pessoas não se mantêm firmes na fidelidade. Mas aqui vemos que Deus continua sendo fiel, Deus continua sendo próximo de nós, pronto para nos socorrer e nos ajudar. Essa é uma esperança que Deus traz ao coração de Davi, que apesar daquela sociedade ser corrupta e imoral, Deus continua sendo Deus fiel, justo e verdadeiro. E nós, queridos, devemos manter essa esperança acesa em nossos corações,
confiando de que há um Deus verdadeiro, de que suas palavras são puras, são limpas, são verdadeiras, são fiéis e de que Deus nunca mente e nunca se engana. Deus cuida de nós, Deus zela por nós, mesmo que a humanidade esteja em um declínio moral, nós podemos confiar que há um Deus que nos abençoa, que nos guarda e que nos protege. Então, meu querido, minha querida, o que nós devemos fazer, comparando a sociedade da época de Davi com os dias de hoje? Devemos nos manter firmes, fiéis a Deus, fiéis ao nosso próximo, manter fiéis na palavra do Senhor, manter-se verdadeiros, ou mantermos honestos, mantermos com a nossa moralidade em dia, mantermos praticando as boas obras e mais do que isso, manter o nosso coração esperançoso em Deus, porque Ele não mente, Ele não se engana, a palavra dele é a verdade, é a vida para nós. E por isso precisamos confiar de que há um Deus que cuida de nós e que nos protege. Que você possa refletir nesse dia de hoje sobre este capítulo de número 12. Eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração e que possamos, a partir de agora, nos posicionar como filhos da luz, praticando as boas obras de salvação. Amém? Eu te convido a fazer uma oração, entregando a sua vida, a sua família, a sua causa diante do Senhor e confiando que a palavra do Senhor, ela é pura, ela é reta e ela é verdadeira. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Pai de amor e bondade, a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Pai, no nome de Jesus, nós queremos Te louvar e bendizer a Ti e Te agradecer, Pai, porque, ó Deus, mediante a uma sociedade que muitas vezes está em um declínio moral, nós queremos nos posicionar. O Senhor nos despertou nesse momento para nos posicionar de maneira firme na Tua palavra, nos princípios, na verdade da Tua palavra. Senhor, fortalece cada um dos Teus filhos para que eles possam, Pai, ver que o Senhor é quem sustenta cada um de nós. Pai, nossa esperança está em Ti e em Tua palavra. Obrigado, Deus, por nos guardar. Obrigado por nos abençoar. Obrigado, Deus, por ser um Deus verdadeiro. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não se engana nem mente. Obrigado, Deus, por cuidar de cada um de nós. Senhor, eu quero abençoar a vida deste irmão, dessa irmã, desse inscrito, dessa inscrita, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor vai de encontro, Pai, à vida de cada um dos Teus filhos. E eu quero liberar uma bênção para a vida de cada um dos Teus filhos nesse dia. Assim eu oro, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu querido, minha querida, chegamos ao final de mais um devocional e eu tenho certeza de que o nosso Deus e Pai ouviu o nosso clamor e a nossa oração. E é sempre uma alegria ter cada um de vocês por aqui, meus amados. Se esse devocional foi edificante, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, seu pedido de oração e também compartilhar com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Se você é novo, se inscreva, acione o sininho e até a próxima, se Deus quiser.